justamente por causa de sua tonalidade avermelhada, conferida pela superfície rica em óxido de ferro. Os antigos romanos associaram a cor reinante do planeta Marte ao sangue derramado nos campos de batalha. Por isso, o batizaram com o nome do deus da guerra. Para os romanos daquela época, Marte encarnava as características de um guerreiro ou de um soldado, emanando força e impulso, mostrando o lado mais sombrio, instintivo e agressivo do ser humano. Até os dias de hoje, este planeta desperta a curiosidade de diversos cientistas ao redor do mundo. E para que mais estudos sejam realizados, diversas sondas já foram lançadas até Marte. Algumas até desceram em seu solo, outras se mantiveram em sua órbita. E assim, com o passar do tempo, muitas fotografias e registros foram feitos do planeta. E a maioria deles sempre acaba chegando até nós. Uma destas fotografias tem causado grande polêmica, pois retrata uma formação em comum. E se você quiser saber um pouco mais sobre a história dos estudos em Marte e sobre essa imagem misteriosa, fique ligado no vídeo de hoje. Mas antes de assistir, é importante que você se inscreva no Messenger do Mundo Desconhecido. Basta clicar no primeiro link da descrição. Ao fazer isso, você passa a receber os nossos vídeos em primeira mão e ainda tem acesso a séries e sorteios exclusivos aqui do canal. Devido à sua distância média do Sol, de 228 milhões de quilômetros, parte da comunidade científica sempre tendeu a atribuir a Marte formas de vida primitivas e até civilizações tecnológicas super desenvolvidas. Dizem isso na esperança de encontrar as tão desejadas provas de vida extraterrestre. O vizinho planeta vermelho executa sua revolução sideral em 687 dias, e sua proximidade da Terra pode variar de escassos 56 milhões de quilômetros até uma distância máxima de 99 milhões de quilômetros, consequentemente. Talvez por causa disso, as famosas criaturinhas verdes, convenientemente batizadas de marcianos, há muito se incorporaram ao imaginário popular, povoando os sonhos e as fantasias de autores de ficção científica. Mas quais provas existem de verdade sobre a existência de uma raça de seres vivos em Marte? O italiano Galileu Galilei, filósofo e matemático, criador do método experimental na astronomia, e responsável por inúmeros avanços nos campos da física e da óptica, parece ter sido o primeiro a direcionar uma luneta para Marte. Foi basicamente o primeiro a observar o planeta mais de perto. Ele fez isso em 1610, apenas 2 anos depois de ter desmontado e aperfeiçoado o invento do holandês Hans Lippershey. Outros também o estudaram, mas só em 1659, a partir das observações do físico, astrônomo e matemático holandês Christian Huygens, é que se registrou uma primeira imagem do planeta com detalhes mais precisos. Depois, Zilliken foi autor de Cosmoteoros, primeira obra a ensinar astronomia planetária e a especular acerca das condições nas quais os habitantes dos diferentes planetas viveriam. Naquela época, é claro, tudo não passava de especulações distantes. Porém, isso já serviu para preparar a mente das pessoas sobre uma possível existência de alienígenas. Em seguida, o astrônomo francês Jean-Dominique Cassin, professor de astronomia da Universidade de Bolonha, na Itália, e primeiro diretor do Observatório de Paris, iniciou em 1666 uma série de observações que levaram à determinação da rotação de Marte. Mas foi só no século XVIII, quando se desenvolveu o método científico, que Voltaire levou sua curiosidade para além da Terra, na direção de Marte. Voltaire se ocupou da equação da gravitação do astrônomo, matemático e filósofo inglês Isaac Newton, e coube a ele, em 1734, com seu projeto Lettres Inglês, e mais tarde, em 1738, com Le Monde de Philosophie, de Newton, apresentar suas ideias revolucionárias aos franceses. Em carta endereçada ao escritor francês Bernard Le Bovier Fontenelle,
Voltaire fez alusão a um fenômeno de obscurecimento do Sol verificado no dia de Pentecostes. Em sua obra Micrômegas, Voltaire também demonstrou conhecer profundamente as obras de um dos fundadores da moderna astronomia, o alemão Johannes Kepler, que muito antes havia previsto que Marte possuía 2 satélites. Isso, porém, só seria descoberto tempos depois, em 1877, pelo astrônomo norte-americano S.F. Hall, do Observatório Naval Norte-Americano. Com o tempo, o estudo da superfície de Marte foi se intensificando cada vez mais, e em 1830 e 1842, Beer e Mädler, 2 astrônomos independentes, puderam já enxergar os famosos canais marcianos. Foi nessa época que os 2 desenvolveram mapas cartográficos do planeta Marte, determinando inclusive o tempo de rotação desse corpo celeste. Mais algumas décadas depois, o astrônomo norte-americano Hall localizou os 2 satélites de Marte. Até o momento, a existência ou não desses satélites ainda era uma incógnita, mesmo que já tivessem sido profeticamente anunciados por Voltaire no passado, como vimos. A ideia de que Marte era ou havia sido habitado por uma raça inteligente incorporou-se definitivamente ao inconsciente coletivo, e os frutos dessa fecunda polêmica não demoraram a ser colhidos. Em 1894, o astrônomo norte-americano Percival Lowell, graduado em Harvard, trocou a carreira diplomática no Oriente para montar o seu próprio observatório, em Flagstaff, no Arizona, quase inteiramente dedicado aos estudos em torno de Marte. Na época, suas obras foram bastante discutidas pela comunidade científica de modo geral. Para Lowell, a evolução dos seres biológicos em cada orbe obedece às circunstâncias decorrentes da posição astronômica e da massa planetária do astro. Assim, para ele, Vênus estaria na fase geológica correspondente ao período carbonífero do nosso passado. A Terra estaria em estágio de maior adiantamento, ao passo que Marte já teria esgotado seus recursos. Segundo o astrônomo, da civilização marciana, tudo o que restava eram os canais, imensos aquedutos margeados de hemisfério a hemisfério por florestas ciliares. Os canais são, sem dúvida, autênticas obras de engenharia de um povo agonizante, afirmou Lowell, que levou suas crenças desvairadas para o túmulo. Isso foi um desastre na época, visto que o pesquisador havia calculado com precisão as perturbações dos planetas Urano e Netuno e previsto a posição favorável de Plutão, detectado visualmente por outros cientistas apenas em 1930, décadas depois de seu falecimento. Com o passar das décadas, ainda no século XX, sondas começaram a ser enviadas em direção ao planeta Marte e, assim, mais descobertas puderam ser feitas. Esse foi um avanço imenso para a ciência que, agora, podia literalmente observar Marte de perto. Com o passar do tempo, muitas imagens do planeta foram feitas e algumas delas divulgadas nos meios comuns de comunicação e principalmente pela internet. E foi dessa forma que essa imagem, que dá capa a esse vídeo, ganhou popularidade. Supostamente, para alguns teóricos da conspiração, ela apresenta traços de uma possível presença alienígena. Em sua opinião, é como se seres inteligentes tivessem criado essa formação intencionalmente. Além disso, muitos espectadores também associam essa imagem fotografada em Marte como uma representação do símbolo da saga Star Trek. Porém, é claro que a NASA não se contentou em deixar que ideias vagassem pela mente das pessoas, por isso explicou a fotografia em questão. A insígnia foi capturada pelo Mars Reconnaissance Orbiter, sonda que orbita o planeta vermelho. A equipe que gerencia câmeras MRO da Universidade do Arizona explicou que as curiosas formas vistas em Marte são pegadas de velhas dunas de areia. Em comunicado oficial, a Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, disse: "Estas curiosas formas de vigas no sudeste de Hellas Planitia são o resultado de uma complexa formação de dunas, lava e vento.
Há muito tempo havia grandes dunas em crescimento que se moviam por essa área e em algum momento houve uma erupção. A lava fluía sobre a planície ao redor das dunas, mas não sobre elas. A lava solidificou, mas essas dunas ainda se erguiam como ilhas. No entanto, ainda eram apenas dunas e assim o vento continuava a soprar. Eventualmente, as pilhas de areia que eram antes dunas migraram, deixando essas espécies de pegadas na planície de lava. Essas formações são também chamadas de moldes de dunas e, se você vai analisar, se resumem a dunas cercadas por lava. Mesmo que o assunto pareça resolvido, o fato é que essa não é a primeira vez que Marte apresenta imagens que fazem o público em geral acreditar em vida extraterrestre. Porém, em todas essas ocasiões, as hipóteses foram terminantemente negadas pela NASA, que prefere usar a lógica para conter as expectativas. Pesquisas futuras ainda vão ser feitas, e o próximo objetivo é enviar humanos para a superfície marciana. Se tudo correr bem, poderemos ter mais informações e atualizações sobre esse tema em breve. E quando isso acontecer, nós do Mundo Desconhecido transmitiremos essas informações em primeira mão. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo e até a próxima!